O Apocalipse nunca chega de uma só vez. Ele vem em fragmentos, em sinais ignorados, em noites sem estrelas. Enquanto você vivia sua rotina, a terra gritava, mas ninguém ouvia. As chuvas se tornaram dilúvios, o calor uma maldição, a paz uma lembrança esquecida. Governos ruíram, a verdade desapareceu sob o peso de mentiras reconfortantes. A tecnologia prometeu salvação, mas construiu a torre da nossa queda. E quando a civilização caiu de joelhos, não foi por um meteoro, nem por demônios do inferno, foi por nós mesmos, pela ganância, pela arrogância de achar que éramos deuses num mundo feito de pó. Amizades se tornaram traições, famílias se desfizeram em silêncio. Aqueles que riram do fim foram os primeiros a serem engolidos por ele. Mas havia os outros, os que ouviram os sinais. Eles não lutavam apenas para viver, lutavam para lembrar o que significava ser humano. Das cinzas surgiram os que não se renderam. Eles entenderam que o fim era também o recomeço. A fé foi restaurada não em templos, mas em atitudes. A esperança não veio do céu, mas do olhar daqueles que ainda acreditavam. Porque até no Apocalipse a luz encontra uma fresta, e onde há luz há um caminho. Agora é a sua vez. Você é parte desta história. O Apocalipse não está escrito em pedra. Ele vive nas escolhas que você faz, na coragem de mudar, na força de não esquecer quem você é. Mesmo quando o mundo diz que já não há mais tempo, o fim é inevitável, mas o que você faz até lá é o que define tudo. Antes de libertar um povo, Moisés teve que se libertar de si mesmo, porque o verdadeiro êxodo começa por dentro. O faraó havia ordenado a morte de todos os bebês hebreus. Em meio ao medo, uma mãe colocou seu filho em um cesto, confiando no invisível. Enquanto o Nilo corria, corria também o destino de um povo. Moisés não morreu, foi salvo pelas mãos do próprio inimigo, criado no palácio, alimentado pelo luxo. Mas com o sangue da opressão nos corredores, ele cresceu dividido. Quem sou eu? Um príncipe ou um prisioneiro de sangue real? Moisés viu um egípcio agredir um hebreu. A fúria explodiu. Não apenas pelo outro, mas por ele mesmo. Matou, enterrou, fugiu. De príncipe tornou-se fugitivo. No deserto, os gritos do passado ecoavam. O silêncio ensurdecia. O homem que tinha tudo, agora tinha apenas poeira entre os dedos. Mas foi ali, no silêncio, que a voz o encontrou. Um arbusto em chamas que não se consumia, um chamado que não pedia, ordenava: Moisés. Ele tentou recusar, tímido, gago, inseguro. Eu não sou capaz. Mas Deus não busca capazes, ele transforma quebrados. A missão era clara: volte ao Egito, enfrente o faraó, liberte meu povo. Moisés tremia, mas a sombra da fuga já não o dominava. Agora era o tempo de voltar. O reencontro foi tenso. Um exilado de volta ao trono de onde fugiu. Moisés agora falava com autoridade, não sua, mas daquele que o enviou. O faraó riu, mas a terra chorou. Águas se tornaram sangue. Rãs, piolhos, moscas,
pestes, feridas, granizo, gafanhotos, trevas e, por fim, a morte. A cada praga, Deus não apenas desafiava o faraó, mas destruía os deuses do Egito. E diante da 10ª praga, o coração de pedra quebrou. Vão, disse o faraó. Mas a liberdade ainda não era total. O povo marchava. Atrás deles, o exército. À frente, o mar. Moisés ouviu o medo do povo. Ouviu o peso da responsabilidade. Mas então ouviu de Deus: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. E ele marchou. O cajado se ergueu, e o impossível se abriu diante dos olhos de escravos. O mar se partiu. Não apenas as águas, mas as correntes invisíveis da alma. Eles cruzaram, e quando o inimigo tentou seguir, o mar se fechou. Moisés subiu ao monte. Ali Deus desceu. Relâmpagos, vozes, fumaça. Não era um espetáculo, era santidade. Deus entregou leis, não para aprisionar, mas para guiar. Mas ao descer, Moisés viu o povo adorando o ouro. Escravidão não sai fácil da alma. Mesmo livres, ainda estavam acorrentados por dentro. Moisés não entrou na terra prometida, mas entrou na eternidade da memória humana. Ele libertou um povo e, com isso, ensinou ao mundo que um só homem pode desafiar um império, desde que carregue fé no coração e uma missão maior que o próprio medo. Moisés não nasceu pronto, mas escolheu obedecer. E isso mudou tudo. Se essa história falou com a sua alma, inscreva-se no canal. Aqui, cada narrativa te leva além da religião, ao encontro com sua própria jornada interior. Porque o mundo muda, mas a verdade permanece. O campo era silencioso. 2 irmãos diante de Deus. 2 corações oferecendo sacrifícios, mas apenas um seria aceito. Abel deu o que tinha de melhor, Caim o que lhe sobrava. Essa diferença foi invisível aos olhos do mundo, mas não aos de Deus. O ciúme nasceu ali, e com ele a comparação. Caim não via o irmão, via a si mesmo sendo superado, e isso o corroía. A inveja não grita, ela sussurra. Caim andava ao lado do irmão, mas dentro dele algo crescia. Por que ele e não eu? Essa pergunta é a raiz de muitas guerras, traições e assassinatos. A inveja é o desejo de possuir aquilo que não conquistamos e a raiva de ver o outro recebendo o que achamos que merecíamos. E quando não conseguimos o amor, destruímos quem o recebe. Deus falou com Caim, não o condenou. Ele o alertou. O pecado faz a porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa é uma das frases mais poderosas da Bíblia e da psicologia. A sombra não desaparece, mas podemos encará-la, contê-la, entender de onde ela vem. O mal não é um monstro externo, ele vive em nós, mas nem todos escolhem resistir. Abel confiava. Caim convidou o irmão para o campo. Não houve luta. A violência não foi física apenas, foi espiritual. Com um golpe, Caim não matou só o irmão. Ele matou o reflexo que o fazia sentir inferior. E o sangue de Abel não se calou. Ele gritou da terra, porque a dor injusta tem voz, e ela ecoa para sempre. Caim não foi morto. Foi marcado, não como punição, mas como símbolo. Deus o protegeu, mesmo depois da queda. Isso é brutal e belo ao mesmo tempo, porque até aquele que se perdeu ainda pode viver, mas viver com o peso de sua própria sombra. O exílio de Caim não foi geográfico, foi interno. Ele foi banido de si mesmo. Todos temos um pouco de Caim,
quando sentimos inveja, raiva, rejeição, quando não conseguimos lidar com o sucesso do outro, quando o ego fala mais alto que o amor. A história de Caim não é sobre um crime antigo, é sobre o que fazemos quando o ego sangra, sobre o que acontece quando deixamos o eu ferido comandar nossas escolhas. É sobre perder a humanidade. Caim foi o primeiro assassino, mas ele também foi o primeiro a receber a chance de continuar, mesmo marcado. Essa história é um espelho. Ela nos pergunta: você vai alimentar sua sombra ou aprender a dominá-la? Se essa história tocou sua alma, inscreva-se no canal. Aqui, cada narrativa é um mergulho profundo entre a Bíblia e a psique humana, porque o passado não está morto, ele vive em nós.